Tem ministério na vida de vocês. Tem ministério na vida de vocês. Tem pregadores, tem adoradores, tem pastores, tem líderes. A nossa geração não é uma geração derrotada. Então o povo de Israel estava numa oscilação muito grande. Um dia eles queriam servir, mas no outro dia eles se esqueciam de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Elias foi inserido nesse contexto. E ele começa a sua história repreendendo o povo, dizendo: até quando vocês irão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão adorar a Deus por um momento e por outro momento adorar deuses estranhos? Desde o princípio você vai ver, irmãos, irmãs, igreja do Senhor, que a luta de Deus com sua criação é que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. O culto aqui não é para os jovens, não é para os adolescentes, não é para o irmão Diego. O culto aqui é para Ele, a adoração é para Ele, o louvor é para Ele. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele quiser batizar, Ele vai batizar. Mas toda a honra e toda a glória pertence a Ele. E a Bíblia vai dizer que em Deuteronômio, o Senhor dizendo através de Moisés: se o povo adorar deuses estranhos, eu vou cerrar o céu. Não vai ter chuva, não vai ter orvalho, não vai ter uma gota de chuva se o povo adorar deuses estranhos. E agora Elias entra nesse contexto, e ele vê a situação do povo, e ele diz: sobre a minha palavra não vai mais haver chuva, nem orvalho sobre a face da terra. Elias disse: eu entendi que o povo precisa de uma mudança. Entenda isso, igreja. O ano mudou, mas se nós não mudarmos, vai ser a mesma escassez espiritual. Escute isso: Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. E nós chegamos num culto como esse e perguntamos: cadê Deus que curava? Cadê Deus que batizava? Cadê Deus que libertava? Ele está aqui, mas nós que mudamos, e Ele está nos chamando para um novo recomeço. Ei, até quando, igreja, vamos cochear entre dois pensamentos? Até quando? Deus envia ele ao ribeiro de Querite e diz: Elias, vai ao ribeiro que eu vou te sustentar. Elias bebia da água do ribeiro. Todos os dias, 2 vezes ao dia, o corvo vinha trazer um alimento para ele. Porque entenda, isso é algo sobrenatural. Estamos acostumados com as coisas naturais, esperar o natural, mas Deus estava dizendo: Elias, a sua história vai ser marcada pelo sobrenatural. Elias, você está esperando o natural, alguém ir lá e te alimentar, mas Elias, todos os dias eu vou enviar um corvo para te alimentar. Irmãos, isso é uma palavra profética para mim e para você. Estamos aguardando o natural, a ajuda de A, a ajuda de B, mas Deus está dizendo: eu vou agir com o sobrenatural. Da onde você menos espera, da onde você menos aguarda, Deus está dizendo: eu vou trabalhar no sobrenatural. Mas na nossa vida tudo tem um começo, tudo tem um meio e tudo tem um fim. O ribeiro de Querite seca, e Deus diz: Elias, sobe para Sarepta de Sidom, que lá eu ordenei uma viúva te sustentar. E a Bíblia vai dizer que ele sobe e ele vê uma mulher colhendo alguns cavacos, o texto vai dizer. Cavacos é para coisa pequena, lenha é para coisa grande. Entenda isso. E ela colhendo alguns cavacos, e ele diz: mulher, dá-me de beber. E a mulher vai buscar água no meio do caminho. Elias diz: espera aí, mulher, faz um bolo para mim, eu estou com fome. Aí aquela viúva se irou, olhou para ele e disse: como é? Está vendo esse cavaco que eu estou colhendo? É para eu e meu filho comermos e morrermos. A mulher estava dizendo: profeta, é nossa última refeição, não tem como entregar para o Senhor.
Mas Elias, como profeta, disse: mulher, faz primeiro para mim, que até que a chuva venha, não vai faltar azeite e nem farinha. Irmãos, entenda uma coisa: quando Deus nos chama, Ele nos chama para abençoar pessoas também. A providência foi para Elias, mas foi para a viúva também. E Elias, reunido com os 450 profetas de Baal, e ele vai dizer, ele não sabia, mas só eu fiquei por profeta. Tinha mais escondidos, mas ele diz: só eu fiquei por profeta. E os profetas de Baal são 450. Elias propôs agora: vamos fazer algo. Vocês estão dizendo que Baal é Deus, e eu estou dizendo que o Deus que eu sirvo é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus verdadeiro. Vamos fazer uma proposta. Traz 2 bezerros. Traz 2 bezerros. Nós vamos oferecer cada um ao seu Deus. Cada um vai ofertar o seu bezerro ao seu Deus. E o Deus a qual responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. O Deus a qual responder, esse será o verdadeiro Deus. Escute isso, nessa noite, o Senhor está dizendo ao meu coração: tem resposta de Deus para pessoas aqui, tem resposta de Deus para crentes aqui. O Senhor está dizendo: a oração que foi feita há muitos anos atrás, eu trouxe a memória e eu trago a resposta, e eu lembro você que eu estou no controle. E a Bíblia vai dizer que os 450 profetas de Baal colocaram o bezerro em cima do altar e começaram a gritar, e começaram a clamar. Nós temos base bíblica, Salmo de número 115. Os deuses dele têm boca, mas não fala, têm olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam. Eles estavam clamando a um Deus que não responde. E a Bíblia vai dizer que foi passando o tempo, foi passando as horas, foi passando e chegou ao meio-dia. Elias zombou deles. Escute isso. Elias começou a zombar deles dizendo: será que o Deus de vocês não está dormindo? Será que o Deus de vocês não está viajando? Será que o Deus de vocês não esqueceu de vocês? Porque Ele não responde. Sabe o que eles começaram a fazer? Isso é um alerta para a juventude e para a adolescência. Eles começaram a se mutilar, se cortar, para começar a oferecer aquele sangue, aquele corte para um Deus que não responde. Ei, jovem e adolescente, entenda uma coisa: não precisa disso. Você tem um Deus que Mateus 6:6 vai dizer: quando você estiver num momento difícil, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao Deus, e o Deus do oculto te responderá. Te responderá. E Elias diz: o Deus de vocês não vai responder, o Deus de vocês não vai trazer resposta, mas agora chegou a minha vez. Entenda isso: o milagre nunca vai acontecer na bagunça, o milagre nunca vai acontecer com as coisas desorganizadas. Elias fez o quê? Povo, se achegue a mim. Está vendo o altar do Senhor? Ele está quebrado. Ele precisa de uma restauração primeiro. Elias estava dizendo: não tem como ofertar a Deus se o altar não estiver restaurado. Não tem como entregar a Deus se o altar não estiver em perfeitas condições para ser ofertado. Não tem como. E Elias agora restaura o altar. Sabe que o Espírito ministra ao meu coração? Deus está colocando tudo no seu devido lugar. Deus está colocando tudo no seu devido lugar. O Espírito me mostra Deus encaixando cada coisa no seu lugar. O Espírito me mostra Deus posicionando tudo no seu devido lugar. Deus está dizendo: é ano de eu colocar tudo em ordem.
E o Senhor restaurou, e Elias restaurou o altar. E agora Elias colocou 12 pedras em volta do altar, cavou uma vala, escute isso, colocou lenha, encheu de lenha. O certo agora era vir o quê? O fogo. Mas ele disse não, enche uma vasilha de água e joga na lenha. Jogaram a água na lenha. Enche a segunda vasilha e joga na lenha. Enche a terceira vasilha e joga na lenha. Sabe por que Elias estava fazendo isso? Porque era normal os profetas de Baal trazerem fogo estranho. Embaixo da lenha já tinha um fogo aceso. Então Elias disse, para que não esteja dúvida, molhe a lenha, porque aqui não tem fogo estranho, aqui não tem fogo estranho, aqui é só fogo que vem do alto, só fogo que vem de Deus. E agora o que Elias foi fazer? Foi orar. Porque não tem como ter fogo se não tiver oração. Não tem como ter intimidade se não tem diálogo com o Pai. Não tem como ter fogo se não tiver intimidade. Não tem como ter fogo se não tiver comunhão. Deus está dizendo, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua oração. Eu quero ouvir o teu clamor. E Elias agora, ele vai orar. E ele diz, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Elias está dizendo, o Deus verdadeiro, o Deus soberano, me responde. Sabe por que o inimigo não quer mais que você ore? Porque quando você ora tem resposta. Quando você clama tem resposta de Deus. Quando você dobra o joelho, o inimigo está dizendo ele não vai orar, mas aí você começa a orar, o inimigo sabe que tem resposta de Deus. E Elias orou agora, e Elias orando, clamando, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E a Bíblia vai dizer que o fogo consumiu o holocausto. Sabe por que o fogo consumiu o holocausto? Porque era um holocausto verdadeiro. Por isso que o profeta Isaías vai dizer, há muitos que me honram com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. João capítulo 4, Jesus dialogando com a mulher samaritana, a hora vem e é agora em que os verdadeiros, se tem verdadeiro é porque tem falso, mas o Senhor está dizendo, o holocausto foi recebido porque foi verdadeiro. Foi verdadeiro. Não tem como o Senhor receber um holocausto manco. Como assim, irmão Diego? Não podia ser ofertado um bezerro faltando uma pata. Não podia ser ofertado um bezerro faltando uma orelha. Tinha que estar em perfeito estado. Mas o que você quer dizer com isso, irmão Diego? Que o Senhor está dizendo, eu não recebo sacrifício pela metade. Eu não recebo adoração pela metade. Eu não recebo 50%. Ou é a totalidade, corpo, alma e espírito, ou não é. E Deus consumiu aquela lenha que estava molhada. Para as pessoas que olhavam, era impossível aquela lenha pegar fogo, porque foram 3 cântaros ou 3 jarros de água. A lenha estava úmida, e os irmãos sabem que lenha úmida não pega fogo. Mas entenda uma coisa, quando Deus quer agir, ninguém impede.
O profeta Isaías vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, o Senhor, quem impedirá? Entenda uma coisa: quando Deus quer agir, não tem lenha molhada, não tem diagnóstico do médico, não tem droga, não tem bebedice, não tem vício que Ele não liberte. Quando Deus quer agir, Ele faz do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. E a lenha foi consumida. Aquela água que estava em volta na vala se secou. E sabe o que aconteceu? Todos, não foi só os profetas de Baal, todos se prostraram, todos se dobraram, todos se encurvaram, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E escute isso para me encerrar. O Deus que nós servimos não é o Deus que eu disse do Salmo de número 115. Que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouvem, não. Depois você lê o Salmo de número 113, o Deus que eu estou pregando para você, Ele está assentado no alto e sublime trono, mas Ele ouve um clamor, Ele ouve uma oração, Ele ouve um sussurro, e Ele se levanta. Ele se levanta do seu trono e olha para a terra, e vê o caído, e vê o necessitado, e o faz assentar entre os príncipes. O teu Deus é um Deus grande, o teu Deus é um Deus poderoso.